Graça e paz, família aos pés da cruz. Sejam todos bem-vindos a mais um culto através desta plataforma YouTube. Como sabem, todos os domingos temos um encontro marcado aqui. Então, agora, reúna a sua família e vamos orar para pedirmos que Deus se manifeste neste lugar. Oremos. Pai, obrigado por esta manhã. Exaltamos o Teu santo nome, porque Tua palavra diz que aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor está no meio delas. Obrigado, Pai, por estares no nosso meio e no meio de quem nos vê nesta manhã. Pedimos Tua graça nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então já oramos, agora nós vamos louvar o nosso Deus com cânticos alegres em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós. É uma alegria estar de volta para darmos início a mais uma nova série da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar uma série nova, Exposições em Segunda Carta de Pedro. E teremos como tema desta exposição o despertamento da igreja em dias difíceis. Mas antes que a gente leia a palavra e avancemos, eu quero te convidar a orar conosco. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por esta manhã, por esta tarde, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Pelo privilégio que temos de conhecer-te e não só, mas também de tornar seu nome conhecido aos demais. Esses dias difíceis de restrições e de muita restrição social, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê a graça, nos fortifique, nos levante como igreja. A igreja global deixamos nas suas mãos, e em especial a igreja de Cristo em Moçambique, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Nós te agradecemos. Certos de que a tua palavra vai vincar o seu propósito neste dia sobre nossos corações. De modo que sejamos pessoas operantes e produtivas, despertadas pelo poder do Espírito Santo. Em Cristo, oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Segunda carta de Pedro, então, vamos lá. Capítulo 1. Versículo 1 em diante. Vamos ler todo o capítulo 1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dele, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude do conhecimento, ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considerem importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando a suprema glória lhes foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmo ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.
palavra do nosso Deus. Aleluia. Queridos irmãos, antes que avancemos, deixa que façamos, ou seja, é importante que façamos algumas observações gerais a respeito da segunda carta de Pedro, porque elas se tornam necessárias para a compreensão específica dessa série que pretendemos estudar com os irmãos daqui em diante. Nomeadamente, coisas muito básicas. O autor desta carta é Pedro. Sua identidade, ele vai se identificar ou se apresentar como servo. E aqui a palavra servo é literalmente escravo. Então, ele é escravo, ele é servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele é o escravo de Deus, ele é o escravo de Jesus Cristo, enviado para servir a igreja de Cristo. A quem Pedro escreveu? Ele escreveu a todos aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus, esse é o interessante da história, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que receberam juntamente com os 12, os apóstolos, uma fé igualmente valiosa. É interessante que as Escrituras não têm, os apóstolos não têm dificuldade de reconhecer a autoridade, a soberania e, acima de tudo, a divindade de Cristo Jesus. Porque Pedro vai chamar de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E tem aqui uma saudação apostólica muito interessante. Pedro vai dizer: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. E eu fiquei pensando, uau, como esta saudação é interessante para nós. Como nós estamos precisando de multiplicação de graça e paz para as nossas vidas nesses dias tão difíceis, tão confusos, que não basta as notícias desastrosas da Covid-19. Temos que ainda que suportar agora os ataques de Cabo Delgado, os ataques do centro do país e tantas notícias ruins à nossa volta. Oh Deus, dá-nos paz multiplicada sobre nossas vidas. É isso que nós precisamos saber. Qual é o propósito desta carta? De acordo com o versículo 12 e o versículo 13, e lá em frente no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 3, ele explica o propósito. E em todos esses versículos, a ideia é despertar os cristãos do universo em função das diversas perseguições e dificuldades enfrentadas por estes, e especialmente em dias tão difíceis como estes que estamos vivendo hoje em Moçambique e no globo. Nós precisamos urgentemente de um verdadeiro despertamento espiritual. E a pergunta é: por que necessitamos ser despertados? Porque os crentes tornaram-se inoperantes e improdutivos diante das escarnações e zombarias, e especialmente o forte criticismo dos inimigos da fé, que lançam dúvidas sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles vão fazer muito bem aqui os falsos mestres nessa carta. Aonde está o vosso Senhor? Até quando é que ele vem? Diante de tudo isso, eu estou realmente convencido, meus irmãos, que nós precisamos urgentemente de um despertamento espiritual. Para isso, a grande ideia deste versículo que nós lemos aqui, podemos assim dizer, que o despertamento da igreja, em dias difíceis como esses que vivemos, dias de restrições e de distanciamento social, faz-se com o uso dos estímulos espirituais para o crescimento e com o apego inegociável da santa e inspirada palavra de Deus. Despertando a igreja em dias difíceis é o tema para esta pregação. Como a igreja pode ser despertada nesses dias difíceis em que vivemos? Os versículos 1 a 11 nos respondem: por meio dos estímulos de crescimento espiritual. Ou seja, a igreja pode ser despertada por meio dos recursos espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição. E esses recursos, nós estamos chamando eles de estímulos de crescimento. Já descrevemos na introdução, porém Pedro descreve nesta carta na qualidade de servo, de escravo do Senhor Jesus e de seu enviado no mundo,
com o propósito de despertar e fortalecer a igreja de Cristo, que estava a viver e a passar dias difíceis, como nós estamos passando hoje. A igreja de Cristo do século XXI, em África, Moçambique, Matola, em Maputo, está passando dias difíceis. E os versos 3 em diante, Pedro nos introduz a um grande mar de possibilidades bíblicas que garantem os estímulos espirituais que levam o despertamento da igreja e o crescimento consequente e consequentemente, o seu crescimento. Vamos atentar para eles. O primeiro estímulo é o poder de Deus. Os versículos 3 e 4 são claros em relação a isso. O poder de Deus, o estímulo de despertamento e crescimento espiritual. Os versos lidos, vai dizer, podemos ler os versículos 3 e 4, diz assim: seu devido poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Queridos irmãos, os versos lidos acima dizem-nos que Deus, por meio do seu poder, concedeu à igreja dele tudo, absolutamente tudo que a igreja precisa para viver uma vida espiritual despertada e que cresça todos os dias. Isso tudo visando a glória do nome dele. Para tal, ele nos doou as suas grandiosas e preciosas promessas, para que o povo delas venha se tornar participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Ou seja, se nós não estamos crescendo, o problema não está do lado de Deus, é do nosso lado. Porque quanto a ele já desfrutou tudo, absolutamente tudo que for necessário para que o irmão possa crescer e possa ser despertado. Mas também podemos ver que ele nos impulsiona ao empenho. O empenho aqui é o estímulo de despertamento e crescimento. Nos versículos 5, versículo 10, versículo 15, é claro isso. Outro recurso que podemos usar a fim de promover o nosso despertamento nesses dias difíceis é o empenho santificado. Isso é importante eu dizer, é empenho santificado. Não é aquela obra vazia que aponta para o nosso sacrifício de tolos, das nossas obras que não têm significado nenhum. Não, mas é o empenho resgatado, é o empenho santificado, é o empenho purificado, é o empenho da pessoa que já conheceu a Cristo e o valor da cruz e cujas forças está no próprio Senhor. É o empenho da dedicação. Dedicado é a entrega no empenho de acrescentar à nossa vitalidade espiritual as virtudes que nos estimulam a lutar contra a improdutividade, a inoperância espiritual que podemos ver nos versículos 5 a 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades, entenda bem, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, na lucidez do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejamos inoperantes e improdutivos. Como diz o texto, se essas coisas existirem em nós, não há espaço para preguiça, não há espaço para dormência espiritual, não há espaço para nos tornarmos improdutivos. Os versículos 10 e 11 terminam nos estimulando a prática do empenho, o empenho espiritual, porque ele nos ajuda no processo de consolidar, de confirmar e aprofundar o nosso chamado e a eleição que já temos em Cristo Jesus.
Essa eleição que é livre, soberana, independente, incondicional, que não depende de nós, o que fizemos, deixamos de fazer, mas Ele decidiu nos eleger nele, quando nós ainda nem sequer existíamos, e se revelou no determinado tempo, e nos chamou na pessoa de Cristo. E é isso que nós precisamos entender, que na medida em que nos empenhamos, esta clareza de que somos eleitos, vocacionados, separados, fica mais claro, fica confirmado, fica aprofundado. Agindo assim, queridos irmãos, não há espaço para tropeço e seremos providos no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o despertamento da igreja em dias difíceis como estes que vivemos, dias de restrições e de distanciamento social, faz-se com o uso dos estímulos espirituais para o crescimento e com o apego inegociável da santa e inspirada Palavra de Deus. Como ser despertado nesses dias difíceis? Não apenas por meio dos estímulos espirituais, mas também por meio da santa e inspirada Palavra de Deus. Entenda, por meio da santa e inspirada Palavra de Deus. Nos versículos 12 e 11, 12 a 21, podemos encontrar isso. Para que a igreja seja despertada nestes dias difíceis, é necessário um forte envolvimento com os estímulos do despertamento espiritual. E não só, como é necessário um apego inegociável com a Palavra de Deus. Nos versículos 12 a 15, Pedro descreve a necessidade que ele tinha de relembrar, entenda, não apenas de lembrar, mas de relembrar, falar de novo, voltar a falar novamente, as mesmas coisas aos seus leitores, embora já estivessem bem familiarizados e firmados com os tais conhecimentos. Todavia, ele considerava importantíssima esta prática enquanto vivesse. Falar, voltar a falar novamente. Por quê? Porque neste mundo em que vivemos, de modo que quando eles serem os seus ouvintes, a sua plateia viesse a ser despertado. Em outras palavras, aprendemos aqui um princípio poderosíssimo. Todo despertamento ou avivamento espiritual é fruto do agir soberano e sobrenatural de Deus por meio da manutenção das disciplinas espirituais do seu povo, como a prática da oração silenciosa, a leitura bíblica regular da Palavra de Deus, os cultos comunitários, a participação nos CBs, as práticas de oração e jejum, o discipulado. Não existe mágica nessas coisas. Não há mágica para avivamento espiritual. Não. É a manutenção diária da disciplina. É através disso que somos despertados. Ouvir, voltar a ouvir, ler, voltar a ler, ouvir, voltar a ouvir, ler, voltar a ler. É isto que promove. É através destas pequenas coisas, da rotina da vida, que somos visitados de forma tremenda da parte de Deus. Você pode ver o avivamento em todas as histórias da igreja. Não é mágica, é Deus movendo sobrenaturalmente na medida em que o seu povo mantinha a prática das disciplinas espirituais, especialmente Bíblia e oração. Especialmente Bíblia e oração. É isso que promove a transformação. É isso que gera o despertamento espiritual. Não há mágica. Cristianismo não é curanderismo. A outra razão por que é necessário repetir as mesmas coisas é para estabelecer, é para esclarecer, é para deixar claro o que é o essencial e o que não é essencial. De modo que, na partida dos líderes, a igreja não perca o seu foco. É essa a preocupação do apóstolo. E esta é a preocupação que nós temos com você. Que você aprenda as mesmas coisas repetidamente,
até que os conceitos ficam claros, até que você entenda o que significa seguir a Jesus, sua morte, sua ressurreição, a justificação pela fé, o que essas coisas significam, a depravação total, o que essas coisas significam, a graça de Jesus. É isso que ele precisa saber. Mas para isso, você precisa entender algumas coisas importantes. Primeiro, o Evangelho não é uma invenção humana. Não é. Os versículos 16 e 18 é claro em relação a isso. De fato, não seguimos fábulas engenhosas, mente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando a suprema glória lhe foi dirigida. A voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro não está inventando nada, como fazem os falsos profetas, os falsos mestres que viram anjos. Não. Pelo contrário, ele foi testemunha ocular. Ele viu. Por isso, pode afirmar e reafirmar que não temos nenhuma dúvida. Nós ouvimos a voz vinda dos céus. Meus irmãos, fica a lição para nós mais uma vez, que só aquilo que é verdadeiro, só aquilo que é inspirado por Deus, só aquilo que tem cunho divino, aquilo que é soprado por Deus, é capaz de despertar e gerar ânimos em dias tão difíceis como estes que estamos vivendo. O que realmente nós precisamos? Nada mais se não nos apegarmos à palavra de Deus, fazendo valer nossos momentos especiais com Ele, como a hora silenciosa, os nossos cultos em famílias, porque de fato os dias são maus e tão difíceis como esse que estamos vivendo. Precisamos amar a palavra de Deus, precisamos nos apegar à inspirada palavra de Deus. Mas deixa eu dizer, a palavra de Deus, o Evangelho não é invenção, mas também o Evangelho é luz, é a candeia que ilumina as trevas, é a candeia que dissipa a confusão, é a candeia que esclarece. Os versículos 19 a 21. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie a estrela da alva, nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras, nenhuma profecia das Escrituras provém da interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus é firme, diz as Escrituras, logo pode garantir segurança. A palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela é palavra de Deus, toda ela, tanto o velho, os profetas, tanto o novo, os apóstolos, é uma verdadeira luz que ilumina os lugares e caminhos escuros, e especialmente nesses dias escuros que estamos vivendo, dias de incerteza, dias de crise, dias de muita imprevisão. A palavra indica que o caminho, que a Bíblia nos mostra que a palavra indica o caminho e nos livra de tropeçarmos em nossos caminhos. E mais, a palavra de Deus não vem de origem humana, vem do próprio Deus. É o sopro de Deus sobre os homens. Não foi da iniciativa dos homens, jamais.
Por isso, ela jamais deve ser alvo de interpretação ou apropriação humana. Ninguém pode se apropriar e dizer que é proprietário desta palavra. Não, esta é a palavra de Deus. Por isso, podemos confiar. Queridos, nesses dias difíceis que vivemos, só venceremos essa densa e escura nuvem pelo uso correto de nossos estímulos espirituais, que promovem o crescimento, e pelo apego inegociável da santa e inspirada palavra de Deus. Isto sim, tem poder e autoridade para despertar a igreja, mantê-la acordada diante das mais diversas distrações desses dias que estamos vivendo. Como é que você está? Dormente ou acordado? Como é que você está? O segredo para experimentar um verdadeiro despertamento espiritual é na medida em que nós mantemos as disciplinas espirituais do dia a dia, a rotina espiritual. E Deus, de forma surpreendente, vem e age na nossa rotina. Vamos orar. Senhor, nós oramos especialmente com um coração grato diante de Ti, a favor da Igreja Global, que está sendo sacudida das mais diversas formas. Tenha misericórdia, Pai. Eu sei que estamos vivendo também um período de julgamento, um período de juízo, um período de ser sacudidos, sacoalhados pelo Senhor, de modo que o Senhor deixe claro para nós mesmos quem nós somos. Eu sei que o Senhor está nos purificando com um verdadeiro fogo, de modo a sermos mais puros. Mas também eu te peço, Senhor, acima de tudo isso estamos vivendo, venha nos despertar, Pai. Desperta a igreja em África, desperta a igreja em Moçambique, desperta a igreja em Maputo, desperta a igreja na Matola, desperta a igreja na Matolagá, desperta a igreja, Senhor, desperta, em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor nosso Deus possa despertar o teu povo para acordar, para amar a tua palavra, para se apropriar dos estímulos espirituais, o teu poder, ó Deus, a obediência, o empenho, mas o apego à santa e inspirada palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a amar a tua palavra a cada dia mais, como nunca, e que aprendemos a valorizar o valor da tua palavra, de modo que venhamos a viver tempos de despertamento. Para a glória do teu nome, nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. E a próxima.